E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Contador Agora. Esse podcast hoje está especialmente lindo, maravilhoso. Cara, deixa eu falar uma coisa com vocês. Estou aqui com o Léo, mas antes de eu fazer as apresentações, eu vou falar que esse é o cara mais bonito que já pisou na empresa. Ô, Léo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade. Pessoal, é o seguinte, esse podcast é um podcast para a gente falar sobre sucesso com marketing contábil. Quando uma empresa contábil contata uma agência de marketing ou quer montar, né, Léo, um time de marketing, Isso. ele quer saber quanto tempo leva para o site funcionar, quanto que investe de Google, o que que pode esperar de uma agência, o que que pode esperar com o resultado de marketing. Tudo isso a gente vai falar hoje nesse podcast, né? Deixa eu fazer as devidas apresentações. Aqui eu tô aqui com o Leonardo Araújo, que é o nosso gerente de contas aqui do Contador Agora, que é responsável por garantir as estratégias e sucesso dos clientes, 6 anos de experiência com marketing digital e já rodou quase todas as áreas da agência, né? Quase todas as áreas. E essa voz de louco, essa voz sedutora de locutor, pra encantar, igual aqueles velhos, pra encantar os nossos ouvintes. Da onde que surgiu? Bom, essa voz surgiu aí com vários anos de experiência. Meu pai já foi cantor, locutor, então sempre acompanhei meu pai desde pequeno em grandes eventos, quando ele cantava. Então a comunicação sempre fez parte da minha vida. Então essa voz aí veio com muitas técnicas desde pequeno. Você já trabalhou com locução? Com locução? Já trabalhei com locução. É mesmo? Já. Mas como é que funciona a locução? Você faz, como é que funciona, assim, o trabalho de locução? Então, tem várias áreas da locução. Você pode trabalhar como locução de rádio, locução de gravações de vídeos de EAD. Em vez de ter o professor ali, né, fazendo, gesticulando, você consegue fazer tudo por imagens e só utilizar a voz de alguém para fazer esses cursos. Então, essa habilidade sua aí vem de pai. Já vem de pai. Legal. Já vem de pai. Aqui, vamos falar de um tema hoje, a gente até anotou aqui, são as objeções que os nossos clientes têm com relação ao serviço de marketing digital em si, né? O que a gente consegue perceber, Léo, é o seguinte, hoje, no mercado, você pega o mercado, por exemplo, contabilidade, o contador, ele tem pouco conhecimento ainda da onde ele consegue chegar com o marketing, mas principalmente que ele por ter muita promessa na internet de fique rico em 7 dias, faz tal coisa que você vai conseguir muito resultado, ele acha que o resultado vai chegar na mão dele. Aí cai em você, que é o responsável pelo gerente de contas, responsável pelo sucesso desse cara, e você recebe inúmeras perguntas e que, na verdade, você vê que o mercado ainda é muito imaturo, né? Muito imaturo. São perguntas que quando o cliente já chega aqui, ele não faz ideia, né, do processo que ele vai seguir e quanto tempo levam para um sucesso do que ele almeja ali dentro do mercado digital. E você sabe uma coisa que é interessante? Você falou sobre sucesso. Até o que é sucesso para o cliente, muitas vezes, para o contador, a gente tem que perguntar para ele o que é sucesso para ele. Vou te contar um caso que aconteceu com a gente. Logo que eu comecei, a gente tinha uma cliente aqui que é uma cliente de BH, uma pessoa maravilhosa, só que por falta de conhecimento dela e por falta de habilidade nossa de entender o mercado, a gente perdeu essa cliente. Olha o que aconteceu. Ela queria ranquear para contabilidade para advogados em Belo Horizonte. E a gente ficou 6 meses fazendo a estratégia para contabilidade para advogados. Todos os temas ali que a gente chama de cauda longa, de marketing de conteúdo relacionado a isso, a gente fez. Resumo da história. Ela ranqueou primeiro lugar para todas as palavras que você imaginar para contabilidade para advogados. O que aconteceu? Ela cancelou com a gente e brigou. Ela perguntou o seguinte, eu tenho esse e-mail. Se eu achar esse e-mail, eu vou mandar para o nosso editor para deixar aqui. O e-mail dela é o seguinte, por que quando digita no Google contabilidade para advogados, aparece o site dela? Que é um absurdo. Você vê, ela não sabia nem o que ela contratou, talvez faltou a habilidade da gente de explicar onde ela poderia chegar. Então, o objetivo desse nosso podcast hoje é isso, é matar essas objeções, deixar esse conteúdo aqui, tanto para os nossos clientes, tanto para o mercado contábil em geral, do que ele pode esperar com cada estratégia, certo? Sim, correto, isso mesmo. Então, vou começar aqui com relação a site, tá? Quanto tempo leva para o meu site aparecer na primeira página do Google? Bom, esse é um assunto que é a primeira pergunta que quando todo mundo chega aqui querendo sucesso no mundo digital, quando que o meu site vai estar na primeira página? E esse tempo ele é muito relativo. Ninguém consegue prometer um tempo. Em uma semana eu faço seu site ranquear na primeira página, em um mês ou até em um ano. Tudo depende de vários fatores.
Um fator primordial é o SEO, que são as técnicas que nós utilizamos para o site estar bem ranqueado, né, URL amigável, links bem estruturados dentro do site, conteúdo de blog com palavras-chave relevante para dentro do seu público-alvo. Então, tudo isso faz com que o Google entenda que o seu site é relevante para ranquear. Então, isso demora no mínimo 90 dias para iniciar esse ranqueamento. E uma coisa interessante, qualquer empresa que te garantir que você vai ficar na primeira posição do Google, tá te roubando. Tá te roubando. Porque é impossível a gente, enquanto prestador de serviço, garantir que uma empresa terceira, que é o Google, vai fazer o ranqueamento de um site. É impossível. E se você parar para pensar o seguinte, ó, você pensa, algumas palavras-chave, por exemplo, são quase impossíveis de você ranquear em menos de 1 ano, 2 anos. Pega abertura de empresa, abrir empresa. É dificílimo. Agora, outras palavras-chave mais cauda longa, por exemplo, como fazer uma hold, como não sei o quê, são palavras-chave com menos buscas, talvez a gente consiga com menos tempo. Mas a gente não consegue precisar quanto tempo. Sim, sim. Uma pergunta dentro disso que me veio é algo que os clientes também sempre perguntam, que é o seguinte. A Contabilizei está ranqueando em qualquer palavra-chave. Qualquer uma. Eu quero ser mais que a Contabilizei. Por que a Contabilizei está ranqueando para mim a palavra-chave e eu não? Dentro da minha cidade, que é uma cidade pequena, uma cidade que não é a capital, por que ela está ranqueando e eu não? O que eles têm fazido? Eles fazem de certo o que a gente está fazendo de errado. A questão é, a Contabilizei, dependendo da sua empresa, ela não é seu concorrente. O seu concorrente é quem está igual a igual para você. Legal. Né? Então você tem que olhar ali, dentro que eles não estão fazendo anúncio, que não é a parte paga, quem são os 3 principais ali que você vai conseguir identificar seus concorrentes. Exatamente. São esses que você tem que focar, não a Contabilizei, como um exemplo. Até porque, Léo, se a gente falar da Contabilizei, a Contabilizei deve fazer por dia pelo menos uns 40 artigos para blog. Ela tem uma equipe de marketing de conteúdo que ela é quase uma empresa de jornalismo antes de ser uma empresa de contabilidade. E é legal você trazer esse case de Contabilizei para a gente entender o seguinte: é possível qualquer empresa estar no nível da Contabilizei? É possível. Só que é caro. Fazer conteúdo é caro, gerar um bom conteúdo é caro, escrever conteúdo, você ter um jornalista de SEO é caro. E também não é fácil. Do mesmo jeito, por exemplo, se a gente pega aqui, hoje o Contador Agora faz por dia 4 artigos para blog do nosso blog. Então, os 4 artigos para blog no mês dão 4 vezes 20, 80 a 100 artigos mês, que dá mais ou menos 1.200 artigos ano. Você pega uma empresa igual a Contabilizei, que muitas vezes 1.200 artigos ela faz em 2 meses. 2 meses. Então, fica quase impossível brigar de frente a frente. Só que é possível? É, com muita inteligência. Né? Não é para o contador parar de fazer marketing de conteúdo, mas na verdade é para ele ter a urgência de fazer cada vez mais. Sim, não pode parar. Nunca. É porque se parar, perde. Perde. Só para explicar para o pessoal como é que funciona o robozinho do Google, o robozinho do Google funciona o seguinte. O Google tem uma cidade, a cidade lá em, como é que chama? Lá no Vale do Silício? Nossa, eu esqueci o nome da cidade lá. Lá em São Francisco, na Califórnia. Olha só, ele tem um parque tecnológico. Imagina um bairro cheio de servidor. Então, cada servidor ocupa um espaço físico mesmo na cidade. E para cada site na internet, o servidor ele vai dispor de uma energia ali, para ir em cada site, o robozinho ir no site e ir pegando a informação daquele site. Então, para cada site que é gerado na internet, o Google tem a despesa dele de ir naquele site e ver o que aquele site está fazendo. E como é que o Google funciona? Na teoria, como é que o Google... Acho que na prática também, como é que o Google funciona? Ele vai disponibilizar, imagina que são créditos. Ele vai disponibilizar 100 créditos para cada site. Ele passa no seu site hoje e tem um conteúdo. Ele gastou lá um crédito, foi no seu site e viu um conteúdo e ranqueou. Se ele passar amanhã e não tiver conteúdo, o que ele faz? Ele gastou mais um crédito, o que ele faz? Então, eu não vou gastar mais crédito aqui, porque aqui não está gerando conteúdo. Eu vou porque gera conteúdo. Por quê? Porque ele quer otimizar quem está produzindo conteúdo. Porque sai mais barato para ele. Então, uma empresa que faz um conteúdo hoje só daqui a 3 meses, o robozinho do Google, às vezes, passa só de 3 em 3 meses. Consegue forçar isso através do Search Console? Consegue forçar pedir para o Google passar lá de novo. Só que manter a constância todo dia de geração de produção de conteúdo para o site ranquear, eu acho que é a melhor estratégia a longo prazo. Você falou tudo. Manter a constância é a melhor estratégia. Nem que seja um conteúdo por dia ou um semanal, mas ter uma constância nessa estratégia é fundamental para o Google conseguir entender que seu site é relevante.
Maravilha, vamos para a segunda. Ontem meu site estava na primeira página do Google, mas hoje não está. O que houve? Essa também é uma pergunta que sempre os nossos clientes perguntam, que é o seguinte, né? Hoje, meu site está ranqueando para uma palavra-chave, está na primeira página do Google, e eu fui ontem e não está mais. Por que que isso aconteceu? O que que a gente fez? O que que a gente deixou de fazer para não estar na primeira página? Eu gosto de usar um exemplo seguinte. Nenhum dia é igual ao outro. Tem um dia que você acorda bem, outro dia que você não acorda tão bem, não tão disposto. E o Google também é a mesma coisa. Tem dia que viraliza uma palavra-chave, um assunto no Google que é viralizado. Então, essa palavra-chave vai estar ali em alta. Chega uma hora Verdade. que essa palavra-chave também não está em alta. Então, a pesquisa feita hoje no Google não é na mesma quantidade feita no dia anterior ou no próximo dia. Então, isso também influencia muito em relação a um dia não é igual ao outro. Então, hoje você pode estar ranqueando na primeira página, no topo, mas amanhã você está na primeira página, mas em quarta posição. Então, isso também tem a ver com o dia, com a demanda, a procura dessa palavra-chave, além também de toda a estratégia constante, manter essa constância estratégica faz a diferença para você manter sempre ali na primeira página. É interessante isso aí que você falou, Léo, porque olha só que legal. O Google é um organismo vivo. Sim, Ele funciona, é igual, por exemplo, isso mesmo. numa segunda-feira, você pesquisa no Google, por exemplo, um lugar para te entregar uma marmitex nova do almoço, por exemplo. Mas na sexta-feira, no fim do dia, talvez, você procura o Zé Delivery para pedir uma bebida na sua Sim, casa. E no sábado, um iFood de meio-dia. E assim, a gente vai fazendo pesquisas e o Google ele vai recebendo essas pesquisas. Então, nem um dia é igual ao outro, porque nem um dia você pesquisa a mesma coisa todo dia. Tem exatamente. época de imposto de renda, tem época de Copa do Mundo, tem época de pandemia, e o mundo acontece todo dia. É isso Então, mesmo. a garantia do resultado de ontem não quer dizer que você vai ter esse resultado pro resto da vida. Mas quer dizer que isso acontece também. Muitas vezes, se seu ranking caiu muito, a gente pode ver alguma coisa interna que pode ter acontecido. Sim. Mas geralmente você não pode ficar muito apegado na primeira posição sempre, não. Porque vai oscilar. Exatamente, exatamente. A oscilação ela é normal para qualquer tipo de palavra-chave, qualquer setor que você esteja, qualquer segmento que você procure, a oscilação ela vai acontecer. Essa é boa. Essa pergunta é boa. Um mês de anúncio e até agora não veio nenhum lead qualificado. Essa é a pergunta dos nossos clientes de anúncio, que ela é a padrão. Fez um mês aqui de contador agora como cliente de anúncio. A primeira pergunta é essa. Já faz um mês que a gente está fazendo o anúncio com vocês e até agora não gerou nenhum resultado. Como que funciona as campanhas de anúncio, o tráfego pago aqui? Para a gente começar a gerar um lead significante, uma qualidade, isso demora tempo. Por quê? O primeiro mês é o primeiro mês de reconhecimento do Google, amadurecimento do Da anúncio, da campanha. campanha, exatamente, o Público, né? posicionamento, o público, a gente começa a entender o público, começa a entender se o lead está qualificado ou não está, o porquê que não está, os horários, então tudo isso, gente, demora tempo para ajustar. Então, no primeiro mês é normal de não ter tantos leads qualificados, isso é normal. Ô, Léo, uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte: das estratégias de marketing, as campanhas de ads em geral são as de curto prazo. Uhum, Só que não quer dizer que seja do dia para noite. Existem alguns tipos de serviço ou alguns tipos de produto que você vende através de anúncio que o resultado é assim do dia para noite. Por exemplo, sim, você vai vender um iPhone. Você faz um resultado, você está no Google Shop, o anúncio está no Google Shopping. Quem tiver o menor preço vai comprar. Se você vender um commodity, se você vender um objeto, um sapato, um tênis da Nike, é fácil. Agora, a gente que vende, né, que faz anúncio para serviço contábil, primeiro é serviço, a complexidade é uma. Segundo, é um trabalho que você tem que. É um trabalho maior de geração de conteúdo, de geração de autoridade, do que necessariamente de mostrar que sua contabilidade está ali. Porque uhum, para pensar, Léo, o contador quer fazer assim, ó, faz um anúncio para contabilidade em Belo Horizonte. O cara sabe que tem contabilidade em Belo Horizonte. Para ele não é nenhuma novidade. Ah, é, tem uma contabilidade no meu bairro. O cara cagou para isso. Mas assim, você conseguir gerar um conteúdo que engaja esse cara, que faz esse cara virar um qualificado, isso leva tempo. leva tempo. Até porque o mercado até então, porque o mercado não te conhece 100% ali, não tem essa confiança em você. Então, gerar essa autoridade leva tempo. Leva. Então, vou até falar nessa câmera minha. Posso falar nessa câmera minha aqui, editor? É o seguinte, você que é contador, você que está fazendo anúncio de ads com a gente ou com qualquer outra empresa, entende uma coisa. A campanha, né, fazer os anúncios, isso é um resultado a curto prazo, sim.
Só que depende de uma série de fatores. Então, não tenha tanta ansiedade Não tenha inicialmente. tanta ansiedade. Se você não tiver condição assim de queimar uma gordurinha ali no anúncio, de poder perder, entre aspas, um dinheiro para entender a campanha, para conseguir gerar dados, não entra nesse jogo de anúncio. Porque anúncio leva tempo e anúncio é caro, não é barato. É investimento. É investimento. É investimento. Então você vai investir um dinheiro ali que pode ser que, se você tiver muita ansiedade, você não consegue ter o retorno logo de imediato. Exatamente. E, Léo, uma coisa muito, muito importante para a gente falar, que o contador muitas vezes confunde. Fazer anúncio não é bolsa de valores, onde ele vai colocar R$ 50, ele quer 1% do que ele investiu. Exatamente. Não é assim que funciona. Quando você anuncia, faz uma campanha para divulgar e propagar a sua marca, você tem que entender o seguinte, vê se eu estou certo. A internet, ela amplifica aquilo que a gente é. Uhum. Se a gente é bom, a gente tem um bom produto, um bom material, ela amplifica. Pensa se o Léo for pro Big Brother. Esse menino lindo no Big Brother vai bombar, vai Será que explodir. vem Ganha na ó. Ganha o Big Brother e estoura tudo. Agora, se o cara for uma Carol Conká, o Big Brother vai amplificar a pessoa má. Não foi que ela é má, não, mas foi má naquele momento que ela e vai acabar atrapalhando. A mesma coisa é anúncio. Se a contabilidade tiver um bom conteúdo, for uma contabilidade legal, tiver um bom script de tudo, o anúncio amplifica. Se a contabilidade for fraca, não funciona. Não funciona, exatamente. Então, o anúncio não faz milagre. Quem faz milagre é o empresário. Uhum. Certo? Certo, com toda certeza. Então, bora. Então até agora não veio lead qualificado, tem que esperar mesmo. Tem que não esperar, esperar ter paciência, otimizações atrás de otimizações, feedback de como que está a qualidade desse lead, né? Palavra negativada, isso aí a gente faz diariamente, é questão de tempo, investimento e paciência. Legal. Vamos lá. Os leads estão desqualificados. Mandei mensagem, mas ninguém responde. Nossa, essa aí é de matar. O que acontece? Quando o cliente chega falando que o lead está desqualificado, a gente quer entender melhor o porquê que o lead está desqualificado. Não adianta só chegar e falar que está desqualificado. Nós temos que entender, além disso, o porquê, como, onde. Então, o que dentro é a disso, qualificação que ele entende, né? o que Como é ele que o entende de comercial, qualificação? como é que o comercial coloca que o lead é ou não qualificado? Exatamente. A gente já falou isso aqui, Léo, só te interrompendo. Muitas vezes o cliente, isso parece loucura, mas não é não. O cliente muitas vezes chega um lead, por exemplo, já aconteceu aqui. O cara pega e olha assim, não, esse cara é preto, eu não vou atender. E aí desqualifica, acontece. Ou o cara tá mal vestido na foto do WhatsApp, o cara não atende. Isso não é motivo de qualificar ou desqualificar um lead. Então o comercial tem que ter ali o que é motivo para não qualificar um lead. O cara não ter uma empresa, ou o cara ter uma empresa muito pequena, até tantos funcionários. Então, se o time comercial não tiver ali uma lista do que é uma qualificação boa, o marketing nunca vai saber. E isso aí é um dos maiores déficits no mundo da contabilidade, é ter um comercial bem estruturado e preparado para esses momentos. Porque às vezes a gente pergunta lá, o lead está desqualificado, a gente entende o que aconteceu, a gente quer entender, a gente faz uma reunião para entender melhor. E 90% das vezes mandei mensagem e não respondeu. Mas beleza, tudo bem, mas você mandou mensagem, o lead chegou que horas e que horas você mandou mensagem? Mandou de manhã e só à tarde eu fui ver, então só no outro dia que eu fui mandar mensagem. Não, gente, se o lead chegou agora, é agora que você tem que ligar, não é mandar mensagem, é ligar. Então uma regra, cara, assim, não é uma regra, mas são boas práticas. São boas práticas. Dizem, a HubSpot fez um estudo, não sei o quê, boladão deles, e eu acredito muito nisso. Se você não responde o lead em 2 minutos, você perde o lead. Perde. Então vá pra você, contador. O lead chegou pra você, responde em 2 minutos. E o que o Léo falou é uma coisa muito certa. A gente ensina muito isso no comercial, a gente tem que sempre que evoluir o canal de comunicação. Isso. O cara te mandou um WhatsApp, liga. Liga. Te mandou um e-mail, manda um WhatsApp. Então você sempre vai evoluindo. Por exemplo, o cara mandou um SMS, manda um e-mail. Mandou um e-mail, manda um WhatsApp. Mandou um WhatsApp escrito, manda um áudio. Mande um áudio. Você vai sempre evoluindo a aproximação com o cliente. Agora, sabe o que o contador faz muitas vezes? O cara liga, o contador manda uma proposta por e-mail. Ele volta no negócio. Ele volta. Não. Primeira coisa que você tem que fazer com o cliente ali, você entrou em contato, o cliente demonstrou interesse, marca uma reunião, entende a necessidade desse cliente primeiro, para depois para vocês entenderem se faz sentido ou não aquele cliente para você, para aí sim você fazer uma proposta para o cliente. Boa. Não é o cliente falando, preciso disso, e você já vai lá e manda a proposta. Não, você tem que entender a necessidade do cliente, entender se faz sentido, se encaixa com o seu propósito também, e aí sim você vai para
uma qualificação ali de contratação e tudo mais. O que eu sempre falo, cara, é o seguinte. É o que você falou, o déficit do mercado. O déficit do mercado. Eu acho que antes do cara entrar pro anúncio, o cara tem que realmente entender que o comercial dele tem que estar muito bem estruturado Tem que no estar comercial. muito bem O estruturado. comercial não perder essa. Pra ele saber o que que é qualificado, o que que não é, como que ele trata com o cliente, com esse tipo de empresa, com esse. Porque aí quando o lead chega, é muito. Porque o cliente pode culpar a gente assim, ó, o lead veio desqualificado. Ele pode até culpar a gente. Mas se a gente não se a gente perguntar, tá, mas o que é um lead qualificado e ele não tiver como responder pra gente, não tem como a gente Fica mexer difícil. na ferramenta. Uhum. O que muitas vezes o contador tem que entender que a gente é um estrategista de negócio. A gente vai levar para ele, vai levar a mensagem dele para o público certo. Mas ele tem que dar para a gente o público certo. Você falou isso aí do comercial estar preparado para atender, entender o que é qualificado. Já teve casos do cliente dar um feedback que o lead estava desqualificado. Aqui internamente a gente fazer otimizações. No outro mês a gente perguntar, e aí, como que foi? Chegar o cliente e falar assim, até que foi bom. Mas por que até que foi bom? Porque chegou bastante lead para você, queria saber, todos foram desqualificados? Não, selecionei alguns para que eu achava que seria bom ou não. Pois é. Como que você seleciona sem nem ter conversado com o cliente? É no preconceito, vai na foto, É no né? preconceito. Se você acha que o cara vai ter uma cara aqui que você entende que é de empresário, você liga. Se você achar que não é, Exatamente. você não... E Ô, aí, Léo, o que é desqualificado? Fica aí fica. Sabe uma coisa que a gente aquilo fez? que Eu acho que você estava na empresa quando eu liguei pro lead do cliente. e agendei a reunião. Estava. Deixa eu contar aqui pra vocês aqui. A gente tem um cliente, mandar na minha câmera aqui, a gente tem um cliente, tinha, né? Tinha. Graças a Deus. Porque, gente, vocês acham que o contador acha que assim, não, eu sou um cliente importante. Não, todo cliente é Todo importante. cliente é Só que tem importante. cliente que realmente não tem o perfil de contratar a empresa. Ele ainda não está preparado para isso. É um Sim. cliente que se torna ruim pra gente. A gente teve um cliente que ele estava reclamando que não estava chegando lead qualificado. Não estava chegando, não estava chegando, não estava chegando. Só que teve um final de semana que tinha chegar, tipo assim, 5 leads. Tinha. Não, até mais. Até Foi mais, né? Aí eu peguei e liguei para um lead. Na primeira eu liguei, pessoalmente, e agendei a reunião pro cliente. Agendou a reunião com o cliente. Liguei pro cliente e falei, tá aqui, ó, o trabalho que seu comercial não faz. Foi isso Não é uma mesmo. questão de marketing, é uma questão pode ser de venda do cara que tá ruim. Então, assim, infelizmente a gente não tem braço para ligar para todos os vídeos de todos os clientes. Porque eu tenho certeza que se a gente tivesse, os clientes iam estar com muito mais cliente. Com certeza. Porque lead chega. Chega. Eu lembro dessa história. Eu estava no contador, que quando você pegou e ligou, porque a gente chegou a reportar só o lead tá desqualificado. Mas como assim, todo desqualificado? Deixa eu fazer um teste. Nesse teste, você já conseguiu agendar a reunião para o cliente, ainda retornou para o cliente e falou assim, tá aqui sua reunião agendada pro lead que estava desqualificado. Tá aí. Por exemplo, um caso Eu que lembro. aconteceu essa semana, aconteceu algumas semanas atrás e que tá repercutindo até hoje, que é um caso absurdo. O cliente recebeu quantas leads, não vou falar o nome do cara, quantas leads o cara recebeu de imposto de renda? Pô, de renda, mais de 400. Ô, contador, deixa eu falar com Mais você. de 400. Imagina o senhor receber 400 leads, pedidos de orçamento para fazer imposto de renda, que você cobra, quanto que cobrava no imposto de renda, sabe? Lembro. Quanto que cobrava um valor? Em torno de R$50. R$50. Então vamos fazer uma conta aqui. 50 vezes 400 leads, né? O cara tinha na mão dele 20 mil reais de... Ele ligou pra gente e falou assim, eu não aguento mais para a campanha. Para a campanha. É um case nosso. É um Nós baita de um paramos, case nós paramos nosso. a campanha. Aí mudamos a campanha para contabilidade normal, contabilidade São Paulo, a cidade dele? São Onde que é? Paulo. São Paulo, não sei o quê. Mudamos. Quantas leads ele recebe? Cento e quantas que ele recebe mais ou menos? 130. O cara recebe 130 Após leads imposto para de renda. após o imposto de renda, ele recebe 130 leads para abertura de empresa. Só para você ter uma base por mês. Imagina você abre seu e-mail todo dia primeiro do mês, e você tem 130 leads para você trabalhar ao longo do mês. Essa é a realidade desse cara. Essa é a realidade. E o que ele fez com a gente? Xingou a gente Xingou todo. a gente todo Por dia. quê? Por que eu Todo tava dia. recebendo 400 leads e agora só 130? Quanto que o cara cobra de honorário, mais ou menos? Esse cara cobra de honorário uns 700 reais por mês, né? Uma média, o ticket média é uns 700. Nós estamos falando aqui, gente, de 700 reais por mês, vezes 130. Nós estamos falando de 91 mil de MRR mensal de oportunidades que a gente leva na mão do cara. E ele fecha muito, né? Fecha pra cá. muito. Ele é muito bom de Ele é comercial, muito tá, bom. gente? E o cara acha ruim. Sim. Quer dizer, xinga a gente E ele é o todo. nosso maior case. Aí eu falo nosso assim, maior. cara, como é que é o nosso maior case... 130... Cara, 130 vídeos... Quanto que esse cara vive de anúncio? Sabe se a gente falar valor... Quem tá assistindo a gente vai balizar e vai começar a cobrar a gente o mesmo resultado? É melhor não falar valor que ele investe. Vamos falar que é o valor mínimo que a gente
o mínimo para começar a brincar ali, falar que realmente vale a pena com anúncio é R$ 1.000. Tá, quanto que esse cara investe? Quanto que ele A investe? gente pode falar? Será que a gente fala? Ele pelas minhas contas, é uns 6 mil por plataforma, não é? Ah, antes Não. fosse. Sério? Antes Quanto que ele fosse. investe? Você tá falando de Google Não, no geral. ou no geral? É. Dá um total de 1.400. É mesmo, Léo? 1.400. Com 130 Com leads. 130 leads, 1.400. É o total de todas as plataformas. É o que eu tô falando. Não quer dizer, ó, vou falar, seu cabecinha de vento. Se você ligar pra mim e falar se eu quero o mesmo resultado, eu não vou te trazer o mesmo resultado. Porque esse é o nosso maior É o nosso case, maior case. tá? Não é porque estrondoso. mas é porque ele já tá com a gente há 4 anos. A gente já conhece, só de blog, ele deve ter mais de 50 mil de tráfego mensal. Tem. Então tem uma série de coisas. Então, pelo amor de Deus, não cobra da gente este resultado, não. Porque senão essa objeção, no lugar da gente ajudar, a gente atrapalha. Atrapalha. Mas acontece, pra caralho, Acontece. coisa boa. O marketing realmente é a parte mais importante da empresa escala. Uhum. Agora, a gente tem um cliente que fatura, que tem 130 leads e tem cliente que tem 3 leads. Exatamente. Com os mesmos mil e poucos reais, Com os mesmos. e a mesma pessoa que faz um faz outro. É porque não é uma questão, Não é uma receita de bolo. não é. Não é uma receita de bolo. Sabe uma coisa que eu falo? Existem 3 ciências. Tem a ciência exata, então você tem matemática, você tem física, é uma ciência exata, imagino, sei lá, Sim. física, tudo mais. Você tem as ciências biológicas, né, não sei o que e tal. Uhum. Você tem as ciências sociais aplicadas. O que é uma ciência social aplicada? É um estudo do comportamento humano. Por exemplo, contabilidade é uma ciência social aplicada. Um anúncio também é uma ciência social. Por quê? Porque depende da interação do momento do indivíduo que está entrando, no momento Sim. dele, no momento do cliente. Então, não é uma receita de bolo. Eu não consigo pegar, dar Ctrl+C, Ctrl+V na... Quem dera, né? A gente pudesse fazer isso. É a questão que os nossos clientes mais falam comigo assim, Léo, cara, faz o seguinte, o que os seus outros clientes estão fazendo que a gente não está fazendo? Porque o que tá dando certo aí? O que vocês estão fazendo de diferente para os outros clientes que não tá dando certo para mim? Porque, assim, eu não vou dar mais a minha opinião. O que você falar que vai dar certo é isso aí. Porque você tem tantos anos de experiência no mercado contábil, não é possível que vocês não saibam que esse caminho é o que dá certo, que essa é a palavra-chave, que esse é o valor. Gente, não é assim. Quem não é dera assim. se fosse, Quem dera. Leonardo. Quem dera. Quem dera. Beleza. Seria só Ctrl+C, Ctrl+V Quem- e a gente- estávamos felizes. A gente está fazendo uma série de conteúdos com o Assis, que é o nosso gestor de Nosso tráfego. gestor de tráfego. E ele está mostrando a complexidade que é um anúncio. É bem complexo. Então, sobre essa complexidade, é até interessante falar. Você vai encontrar gente aí no mercado que vai fazer um anúncio para você por 300, 400 reais. Vai. Só que realmente não é um gestor de tráfego. Não é. Ele vai te entregar ali Uma campanha no ar. uma campanha no ar, mas a qualificação muito inferior. Vai estar inferior. Ó, então a gente... Ó, vou dar só um spoiler sobre a gente aqui. Tá. O Contador Agora, a gente investe em ads nosso, aproximadamente 6 mil reais por mês em campanhas de geração de lead, R$ 1.000 por semana em campanha de distribuição de conteúdo, em cada plataforma. Então, coloca que a gente, num mês médio, a gente coloca aí 8, 10 mil reais em ads, tá? O nosso comercial trabalha por mês com 120 leads no máximo. No máximo. No máximo. No mês Gastando muito quanto? bom. 8 mil 8 mil. Aí, voltando no nosso cliente. do de 1.000. Do de 1.000. Que recebeu o quê? 630 leads. 130 leads. Com Então por que a gente não replicou aqui dentro do Contador Agora o que a gente fez a estratégia? quem pra dera ele? se eu conseguisse. Não tem Quem como. dera. Não tem uma receita. Não tem. Aí você faz o seguinte, você investe 8 mil, pega 120 leads e o nosso time comercial vende de serviços de recorrência, né? Uhum. 7, 8 vendas mês cada vendedor. Então, você vê que existe... Não é fácil. Quem dera se fosse fácil. Todo dia é um desafio. Todo dia. dia. O time comercial, o time de marketing, a gente aqui. Agora a gente está estruturando um departamento de marketing só nosso que a gente nunca teve. Nosso teve. marketing era de quem podia É. fazer na hora que a gente pudesse fazer. Era isso mesmo. Então, Tem fechou. mudado bastante. Tem mudado bastante. Vamos lá. Vamos falar de landing page, beleza? Vamos. Bora. Pergunta. Na landing page estão faltando as redes sociais e o botão de WhatsApp. Nossa,
Essa pergunta aí é uma pergunta que eu escuto sempre, porque quando os clientes pedem, solicitam a gente uma landing page, eles acham que a gente vai entregar mais uma página a mais dentro do site. Então, sempre acham que é uma página a mais dentro do site. Só que não. A landing page é uma página de captura, onde a gente faz uma chamada para uma única ação. Então, dentro disso, não tem como uma landing page ter mais de uma ação. Então, a ação que seria uma ação? Clicar em qualquer botão. Seja de um formulário, do Instagram, do Facebook, LinkedIn, para o site, seja o que for. Então, se a gente está com um objetivo que o lead faça uma ação que é deixar os contatos, nome, telefone, e-mail, para que tirar o direcionamento para as suas redes sociais ou para o seu site? Então, o foco da landing page não é rede social e nem site, e sim que a pessoa deixe o formulário ali. Então, não é para tirar o foco do lead, é para deixar ele com apenas um foco. Por isso que não tem. Leonardo, o marketing, o digital principalmente, ele é uma oportunidade para a gente conhecer o ser humano na essência. O que está por trás de uma landing page? É uma reação humana. O que é isso? O ser humano, quando você dá uma ordem para ele, por exemplo, me dá seu celular. Você me entregou seu celular, eu te dei uma ordem. Se eu falo com você assim, me dá o celular e a caneca. Se eu te pedir duas coisas, você fala assim, o que eu faço? O que é uma landing? Isso serve no mundo. O contador pode fazer o teste, qualquer pessoa pode fazer o teste. Pede pra uma pessoa desconhecida na rua, qualquer, uma única coisa, pode ser qualquer coisa, a coisa mais absurda. Se você der uma ordem, geralmente ela vai fazer, no impulso. O que é uma landing page? É uma página de com um único objetivo. Com um único objetivo. Então, exatamente. o objetivo é único. Então, é um botão. Tudo dela é trabalhado para chegar naquele objetivo. Se o objetivo é capturar lead, vai ter um botão para capturar lead e ela toda vai estar aquilo. Então não existe colocar botão de Facebook, botão de negócio, mais telefone, mais não sei o quê. É uma única ação. É uma única ação. Se você tem duas ações, você não tem uma landing page. Ou a sua landing page não é bem feita. Aí o contador vê um influenciadorzinho de bosta falando assim, não, porque sua landing page tem que estar completa. O cara não sabe o que tá falando. Não sabe. Por quê? Porque o cara ganha dinheiro vendendo curso, muitas vezes, ou porque o cara tem um time de marketing que é muito foda e que faz tudo pro cara gerar resultado, mas o cara não quer entender na profundidade o que de fato acontece na empresa dele. Mas assim, no geral, landing page é um único foco. É um único foco. Ou se é formulário, é formulário. Se é vender alguma coisa, é o botão de venda o tempo todo pro cara comprar alguma coisa. E assim a gente segue. Exatamente. Aonde que a gente inclui as redes sociais? Na Thank You Page. Ok. Na página de obrigado. É a página de obrigado. Então, depois que a gente conseguiu fazer com que o cliente, com o lead, fizesse a ação, que é deixar o formulário ali completo, deixar o nome, telefone, e-mail, mais a informação que a gente achar relevante, quando ele clica no enviar, ele vai para a página de obrigado. Neste obrigado tem as redes sociais, tem o site, tem qualquer outro direcionamento que você achar relevante. Mas na landing page é realmente um único foco. Fechado. Agora vamos lá. Leonardo, você está atendendo minha conta. Eu sou cliente de contador agora, você me atende, aí eu te peço um anúncio, ou uma landing page, ou um artigo de blog a mais, ou qualquer coisa assim. Sim. Eu te falo assim, mas por que essa demanda demora tanto tempo? Por que isso não é igual fritar pastel, não é para ontem? Explica pro pessoal o porquê que não é que demora. Explica o tempo das coisas. Não é que demora, porque tudo aqui é um processo. E dentro desse processo, vamos pegar um exemplo que a gente estava falando um pouco sobre anúncio. Eu quero um novo planejamento, Léo. Eu quero que refaça o planejamento que já está rodando, ou então eu quero um planejamento do zero. Não tem como eu te entregar um planejamento hoje, no mesmo dia que eu conversei com você. Eu preciso de um tempo hábil para a gente analisar a estratégia, o valor, as palavras-chave, negativação. Então, tem toda uma pesquisa mais aprofundada para a gente chegar naquele planejamento. Não é simplesmente peguei uma receita ali, vou pegar o planejamento que eu fiz para a sua empresa e aplicar na A, ou na B, ou na C. Não funciona Não assim. funciona assim. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que o nosso gestor de tráfego esteja fazendo uma campanha para contabilidade, para empresa de tecnologia, por exemplo. Ok? Ok. Aí o cliente fala assim, não, mudei, agora eu quero trabalhar para hotelaria. Aí o que a gente tem que fazer? Aí junta o Leonardo, junta com o gestor de tráfego, junta com o pessoal
que faz conteúdo, Conteúdo. junta com o coordenador de conteúdo, faz uma reunião e define o público, aonde que esse cara tá, o que que esse cara gosta, qual que é o tipo de anúncio que ele vê. E é uma semana de pesquisa. É uma semana, porque além disso a gente também já define criação de arte, o que que vai estar dentro da arte, texto, se tiver gravação de vídeo, qual que é o script daquela gravação de vídeo, né? Então tudo isso é muito bem planejado. Não tem como ser da noite pro dia. Não tem jeito. Não Então, tem assim, jeito. em resumo, o marketing trata o planejamento de marketing, é aquela coisa, né? A gente consegue extrair do marketing aquilo que a gente quer. Se você quer um negócio rápido, rapidinho, você vai ter, mas você não vai ter um negócio de tanta De qualidade. qualidade, Se você quer Você ter não vai ter. um trabalho profundo, um trabalho com seriedade, você vai ter que pagar o preço que é o tempo. É o E tempo. o tempo muitas vezes pode ser que seja um dia, pode ser que sejam horas, Cara, mas você falou assim, tudo. É o tempo. há de se pagar um preço. Ah, de se pagar. Se você está procurando um retorno para ontem, do planejamento estratégico, anúncio, conteúdo, você pode até conseguir no mercado, mas não uma coisa de qualidade. Então, se você quer qualidade e não a quantidade, aí a gente está falando de outra coisa, né? Perfeito, Léo. Aqui dentro do contador agora a gente fala de qualidade. Então, quando a gente fala de qualidade, demanda tempo. E tempo também, além do tempo, o investimento. Tem que entender que o marketing é investimento. E o retorno, ele é palpável. Sim. Ele é palpável. Porém, não é para ontem. Se fosse para ontem, tava tudo muito fácil. Tava tudo muito fácil. Ô, Leonardo, quem dera se fosse pra ontem. Eu Aqui, resolvi a muito da minha gente, vida. a gente vai entrar numa questão aqui, que é uma Hum. questão subjetiva, justamente disso que você tá falando. Quando a gente fala em anúncio, Uhum, em geração de lead, em landing page, a gente está falando de algo concreto. uhum. Então, é análise de dados, é tomada de decisão de acordo com dados, é analisar um tráfego, entender o que deu certo, entender público, entender diversas coisas para a gente saber o site, por exemplo. Existe um negócio chamado CRO, que você olha a conversão do site, você olha como é que esse site converte, se converte bem, se é melhor pôr o botão aqui. Então, tudo isso são análises que a gente faz. Sim. Só que dentro eu vou falar assim, da desgraça do marketing, isso é até o mocorte, a desgraça do marketing. Existe um negócio chamado designer. Uhum. E quando a gente fala de design, a gente tá falando de gosto pessoal. Nossa. Porque uma arte, eu posso... Por exemplo, você é um homem lindo, eu te acho lindo. Pode ser que algum ser humano no mundo não te ache bonito? Eu acho difícil, mas possa ser que tenha. Entendeu? É ou não é? Pode ser que alguém... Então, quando a gente fala de gosto pessoal, é difícil. E o nosso design, ele trabalha para conseguir entregar a melhor experiência para o nosso cliente, para os Os usuários. usuários. Só que quando o cliente não gosta da arte e é uma questão de gosto pessoal, como é que faz? Cara, você entrou num assunto que eu falo que é um assunto delicado. É um assunto delicado. Onde a gente cria uma arte pensando na estratégia. Porque quando a gente vai criar uma arte, a gente pensa na cor, na fonte, por que que a fonte vai estar maior ou menor, se aquela imagem vai estar realçando mais do que o outro, porque tudo isso a gente pensa na experiência do cliente. É o que que a gente vai trazer, qual que é a sensação que nós queremos trazer para as pessoas que vão estar visualizando aquela imagem. Até dentro da cor ali dentro, influencia a sensação Sim. que você vai sentir quando você vê aquele anúncio. Então, tudo isso a gente pensa nisso. Só que muitos clientes falam, não gostei porque não é assim que eu gosto, não é assim que funciona, eu não gosto Vamos pegar uma cor aleatória. Eu não gosto da cor azul. E eu não quero a cor azul e não quero. Só que muitas das vezes a gente não tem que pensar no que eu quero, no que eu gosto. A gente tem que pensar o que eu gosto. Eu quero pensar o que meu cliente vai gostar. O que vai atrair meu cliente. Eu não tô nem aí pro meu gosto. Eu quero saber se o cliente vai gostar, se vai atrair ele ou não para minha empresa. Perfeito. É isso que eu quero. Então a gente tem que colocar na cabeça dos nossos clientes, de todo mundo, na verdade. Se você quer atrair cliente, não pense no seu gosto pessoal. Se você gosta mais de azul, ou de mais rosa, ou de verde, laranja, preto, não pense nisso. Pense no que o seu cliente vai gostar. Então, todas as vezes que a gente entregar uma arte ou uma estratégia, não se coloque no lugar de empresário, coloque no lugar de cliente. Se eu fosse um cliente, eu iria gostar dessa arte. Ô, Leonardo, eu gravei um podcast com o Edu é o nosso coordenador de projetos, e o Edu bateu muito na tecla que marketing é pro outro e não pra gente. Nossa. E ele falou Uma isso frase muito... sensacional.
Sensacional. Ficou É maravilhosa. isso mesmo. Ô, Leonardo, eu não posso falar que a gente tem uma cliente balanga, não posso. Almir, oh, Jesus. Leonardo, tem uma cliente. Ah. Tem um cliente, que não é daqui, é de algum lugar, que pediu pra gente fazer o site. Será que eu posso falar isso, meu Deus? Almir, não, lembra que eu faço reunião com o cliente? É. Porque daí isso vai refletir pra mim depois, Vai. tá? Ó, eu não vou contar. Então eu vou contar a história sem contar a história. Você vai entender o que eu tô falando, Tá, mas as pessoas não vão entender. ok, tudo bem. Este cliente em especial Uhum, é um cliente muito egocêntrico. uhum, E no site dele, ele pede foto dele uhum, das mais diversas formas, sim. casuais, com sapato, com bicho, com gato. Só razão daí. Vou Então, parar por aí. o que que a gente quer dizer com isso? Que o site é da pessoa, é do cliente, Uhum. e a pessoa, o cliente, eu vou falar o cliente, ele pode colocar o que ele quiser no site, que o site é dele. Nós vamos Sim. obedecer. Só que ele tem que entender que o público final dele, o empresário, não tem interesse de ver a foto dele com um sapato social. Não tem interesse. Não quer saber quanto você calça. Não quer saber quanto você calça. E são fotos sensuais, Sim. né? E assim, aí você vê que é mais uma questão de ego, Uhum. que é mais uma questão de ego do que uma questão necessariamente profissional. Sim, sim. Aí quando um cliente desse reclama que não gostou de uma arte, nossa, aí você começa a entender o seguinte, cara, esse cara, ele não quer capturar lead, vender e ganhar Ele dinheiro. quer Ele pra ele. quer mostrar pro vizinho, pro marido, pra esposa, Uhum. pra quem quer que seja. Eu não posso falar que o cliente é balango, né? Ou balango. Não pode. Mas assim, ele não quer, ele quer mostrar. Só que isso é surreal, mano. Sim. E isso Marketing não é feito pra isso, nesse entra caso. num ponto muito importante. Por quê? É algo que eu converso muito com os clientes, que é o seguinte, a humanização no site, nas redes sociais, e ao ponto de, só tem foto minha dentro de um site. Então isso entra nesse conflito. Porque o Léo falou que ter fotos minhas ou da minha equipe seria, agora tá falando que ter fotos... Não. Não, é que é diferente, gente. A humanização e o excesso do egocentrismo Há de se ter um equilíbrio. há de ser ter um equilíbrio. Neste caso, cara, e acontece muito. E engraçado, eu Muito, não vejo acontece isso em outros muito. mercados. Acontece Acontece muito no mercado contábil. O cara é egocêntrico e ele só quer. A home é quase que a página do Instagram dele, É que a é página só do Instagram. foto do cara. E não é esse o objetivo do Não, negócio. não. A humanização é trazer a foto da sua equipe, sua também, mas ter uma variedade ali de trazer quem tá por trás do site, quem tá por trás do Essa telefone. cliente é recorrente, nossa? Não, Não. Dá vontade de falar? não é recorrente, não. Dá vontade, mas não pode, o Léo não deixa. A gente Não, fez é no site. recorrente. É recorrente. É recorrente, sim. É recorrente. É. Inclusive, aquela demanda de ontem é Foi, dessa pessoa, não é? Exatamente, dessa pessoa. Então não podemos falar. Não podemos. Mas as pessoas têm que entender que o site não é pra isso. Não é pra isso. Isso aí é... Pra isso tem TikTok, tem sua rede social privada. Exatamente. Uma coisa, você chegou aí na plataforma TikTok, o famoso TikTok, que é um ponto que os clientes também perguntam bastante. É porque eu não vi, ô Léo, até agora eu não vi você me passando uma estratégia de TikTok. Eu simplesmente falo o seguinte, o seu público não tá no TikTok. O empresário não tá ali no TikTok falando, será que vai aparecer uma contabilidade para mim? Não vai estar ali. Agora você imagina um médico que quer contratar uma contabilidade, ele tá de manhã lá entre um plantão e outro, ele tá passando, ou tem uma clínica, ele tá passando o dedo e vê um contador de 60 anos fazendo uma dancinha. Ele vai falar assim, olha, vou contratar essa contabilidade porque essa dancinha é legal. Não faz nenhum sentido. Cara, sentido. mas todo mundo faz, mas não é por isso que você tem que fazer. Como dizia minha mãe, Exatamente. é porque todo mundo vai pular no buraco que você vai pular junto. Minha mãe no final que tava certa. Mas eu falo o seguinte, a gravação de vídeos, tanto nas redes sociais, ela é de extrema importância, Sim, tá? De extrema importância. E dentro da rede do TikTok tem conteúdo para tudo. tem pra tudo. Tem para tudo. Então eu falo com os nossos clientes o seguinte, não tem nenhum problema você entrar numa trend, você entrar no que tá dando certo na onda, mas saiba aonde você quer chegar. Isso. Tem redes sociais que é para autoridade, né? É autoridade de assunto, reconhecimento de marca. Então não espere os clientes virem através dessas redes sociais para você. Essas redes sociais é autoridade de marca. Geração de lead, a gente está falando de outra estratégia. Perfeito. Para cada
para cada plataforma a sua estratégia. A sua estratégia. Você pode utilizar diversas estratégias em uma plataforma, se elas couber, sim. Se ela couber. Mas, por exemplo, o TikTok, ele é uma excelente plataforma pra gente ter alcance de conteúdo, né? Sim, Distribuir sim. conteúdo, muita gente. Você coloca o Reels, por exemplo, do O Instagram. Instagram viraliza muito fácil. Fácil, então é legal você ter. Você vai captar lead de tempo de orçamento ali? Difícil. É muito Talvez difícil. uma landing page, um anúncio segmentado seja mais importante. Sim. Mas não é uma coisa ou outra. É a gente desenhar. Você que desenha as estratégias, né, Léo? É um conjunto eu. de estratégias que faz aquilo ter resultado. Vou até dar um exemplo de ontem, por exemplo. Você fez um planejamento de conteúdo para os nossos clientes Uhum. desse mês, né? Que, Mês de julho que a agora. gente vai mandar no mês de julho. E ali você desenhou, você criou todas as estratégias pro cara ali. Todas. Então, assim, aí o cara pede para mudar, ou o cara quer mudar de plataforma, você muda todo o planejamento que foi Tudo. feito. Muda tudo. Muda Aí, tudo. entendeu? Aí o cara não tem resultado, às vezes reclama. E isso é muito recorrente, tá, o Almir? O seguinte, esse mês o nosso cliente quer focar na área da tecnologia e mês que vem já quer focar na área de veterinária. Aí no outro mês quer focar na área de advogados. Então todo mês ele muda totalmente a área, por quê? Esse mês eu não vi retorno, que eu falei de TI e não vi retorno. Mês que vem eu quero falar na área médica, porque aí depois vê que não deve ver retorno. Calma, respira. É um ano no, É no um nicho ano no pra você mínimo. começar a fazer frente naquilo. Se você pegou e quer focar na área de TI, por exemplo, vai na área de TI, não sai da área de TI. Por quê? É ranqueamento no Google, é o SEO, tem toda uma técnica. Então, para aquele conteúdo que a gente está postando hoje no seu site, hoje não vai estar ranqueando, e nem amanhã. Isso demanda tempo. Aí daqui um ano, quando começar a ranquear, você vai querer voltar atrás, porque começou a cair lead desse negócio. Aí já viu uns trampos do que doido, aí já já nada foi. funciona e fudeu. Aí já foi, aí já era. Tem que ter paciência mesmo para gerar resultados. Fechou. Ô, Léo, então é o seguinte, vamos finalizando? Vamos finalizando. Então aqui, ó, você tem a sua câmera, você tem os clientes que você cuida, e você tem os clientes que vão vir Que virão. através da sua inteligência, dessa beleza ímpar sua. Manda um recado. Bom, pessoal, vocês vão me ver aqui mais, mas eu quero falar que é o seguinte: marketing e estratégia é tempo. Tempo é a palavra para tudo. Então, se você quer focar num nicho, não sabe se vai dar certo, fica inseguro, tenha paciência. Então, se você já tem um nicho ali que você já está segmentado, não desista. A questão é ter tempo, confiar nas estratégias. Se a gente está fazendo uma estratégia para você, ou pensa em algo ali, é porque a gente sabe o que a gente está fazendo, sabe o que está falando. Porém, não é da noite pro dia que vem as coisas. Mas pode confiar aqui com a gente, que aqui a gente entrega qualidade e não quantidade. Se você é um cliente que está procurando qualidade, eu estou aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para ajudar. Agora, se for quantidade, não consigo te trazer isso. Ô, Léo, muitas vezes o time comercial, ele reclama e fala assim, nossa, vocês são a empresa mais cara do Brasil. De fato, a gente não é a mais barata. Não é mais barato. De fato, a gente não chegou aqui cobrando mais barato. Uhum. Você arruma a gente aí na internet para fazer anúncio a R$300, a fazer post de rede social a R$400, R$500. Mas a gente é uma empresa que, quando a gente fala em alavancagem de negócios contábeis, a gente é a maior do Brasil, a gente está em 3 países, a gente tem um time multidisciplinar focado em realmente trazer resultado para o cliente. O coração da nossa empresa é levar resultado para os nossos clientes, tanto é que a gente tem solução para marketing, para vendas, vamos ter acesso para o cliente, tem conteúdo, tem uma série de tecnologia, então a gente tem uma gama de soluções para a gente alavancar as empresas contábeis. Uhum. Então, não é a nossa expertise cobrar baratinho, não é a nossa expertise fazer postzinho legal para rede social, a gente não tem interesse em fazer anúncio de qualquer jeito pro cara pegar qualquer tipo de lead e a gente dar volume pro cara, a gente quer fazer o cara crescer. Uhum. Quer fazer a empresa prosperar e quer fazer a empresa ganhar dinheiro. É isso mesmo. E os contadores que estão nos vendo aqui, vou falar para essa câmera do meio aqui, Beleza. para você que está nos vendo, que parou aí esse tempo, que está assistindo, que quer entrar em contato aí com o Léo, comigo, com o nosso time, para que a gente desenha e estruture estratégias de marketing e vendas para sua empresa contábil, entre em contato com a gente. Leozão, muito Cara, obrigado. Um abraço.
Foi um Foi um prazer. prazer. E O até a primeiro de próxima, muitos. viu? O primeiro de muitos. Pessoal. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar e nos seguir nas redes sociais. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo conteúdo. Até mais.